Nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Coloque a mão sobre o seu coração, feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos, ó Pai, porque não há, meu Deus, em nenhum lugar outro Deus que se compare a Ti. Um Deus tão poderoso, um Deus tão grande em misericórdia, em amor. E nós sabemos, ó Pai querido, que o Senhor está presente no nosso meio, a derramar desse amor, da Tua unção, da Tua proteção sobre as nossas vidas, Pai. Nós sabemos, Pai, e esperamos todas as coisas em Ti, porque nós não confiamos, Pai, em um Deus de pedra, não confiamos, Pai, em um Deus de pau, mas nós confiamos, meu Deus, em um Deus vivo, todo-poderoso, um Deus que tem todo o poder em Suas mãos e se agrada em abençoar, em livrar os Seus filhos, Pai. Eis cada vida agora diante da Tua presença, ó Espírito Santo. Nós pedimos a Ti, ó Deus, que Tu venhas manifestar o Teu poder nesse momento, a Tua glória, a Tua unção, e que toda barreira nesse momento seja quebrado pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Pai, cada vida que está aqui pertence ao Senhor, cada coração, meu Pai, está diante da Tua presença. Então nós abrimos, Pai, a nossa mente, o nosso entendimento, Pai, e damos livre acesso para que o Senhor venha trabalhar na nossa fé, no nosso coração, ó Pai, que o Senhor venha trabalhar na nossa espiritualidade, a fim de que nós venhamos ser fortalecidos, edificados, Pai, em nome de Jesus, e libertos de todas as obras do mal, de tudo aquilo que tenta nos oprimir. Pai, cada vida do Senhor, toma diante das Tuas mãos e dirige, Pai, tudo que aqui for ministrado e falado, edifica a nossa vida para a honra e para a glória do Teu nome. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Versículo de número 1 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Quem aqui crê que Jesus é o nosso Deus, o nosso alto refúgio? Diga amém. Amém. Nós, como igreja, como servos do Senhor, precisamos compreender aquilo que o salmista compreendeu, que Deus, Ele é refúgio e fortaleza, que Ele é um socorro bem presente nas tribulações. Por que nós, como igreja, como servos do Senhor, precisamos compreender essa grandeza? Porque Deus, Ele é um Deus que Ele move todas as coisas, Ele faz existir todas as coisas e Ele pode abençoar todas as coisas. E nós, como servos do Senhor, precisamos compreender a grandeza e o poder desse Deus. Porque nós não servimos a um Deus falso, como eu disse na oração. Nós não servimos a um Deus de pedra, como eu disse na oração. Nós não servimos a um Deus morto que nunca pode nos ouvir. Mas nós servimos a um Deus vivo, que tem todo o poder, que pode transformar todas as situações e pode abençoar as nossas vidas. Muitas pessoas vêm à igreja, muitas pessoas estão diante da face de Deus, mas não têm essa fé a qual o salmista tinha. Porque ele diz que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. E diante dessa circunstância, diante dessa situação, nós não temos nada a temer. Porque se nós temermos, quer dizer que nós não estamos confiando em Deus. Mas o salmista, ele confiava plenamente no poder de Deus. É por isso que ele declara que Deus é refúgio e fortaleza. E outro detalhe, ele é socorro bem presente na angústia, ou seja, na tribulação. Quando você passar por uma tribulação, quando você passar por um momento de prova, de luta na sua vida, você tem que crer que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza e que você não deve temer. Porque quando tememos, nós desconfiamos da provisão de Deus. Quando nós tememos, nós dizemos: Deus, Tu não é capaz de resolver a minha situação. Quando nós tememos, nós dizemos a Deus que Deus, Ele não pode fazer as coisas existir na nossa vida.
E o salmista, ele conhecia bem isso. Por isso que ele diz que o Deus é a proteção. Por isso que ele diz que ainda que as águas se tumultuem ou espumem, na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário do Altíssimo. Ou seja, ele confiava totalmente no poder de Deus. Ele sabia que, diante de todas as circunstâncias, poderia acontecer um grande terremoto, ou um maremoto, como aconteceu no Japão, poderia acontecer grandes coisas ao seu redor, mas ele estava confiando em Deus, porque ele sabia que Deus era refúgio, que Deus era quem guardava a vida dele. E nós, como igreja, como pessoas que tememos e andamos na presença de Deus, nós temos que compreender como salmista. Porque quando vier a tribulação sobre as nossas vidas, quando vier a luta sobre as nossas vidas, nós temos que proclamar e dizer como o salmista diz. Porque muitos crentes, muitas pessoas que andam na presença de Deus, muitas pessoas que vêm, sabem do poder de Deus, sabem que Deus pode mover e fazer todas as coisas, quando vem a tribulação, a fé dela vai por água abaixo. Ela desiste de tudo e já não crê mais que Deus pode fazer tudo. Já não crê mais que Deus ele é um socorro bem presente. E a sua vida enche de temor, a sua vida enche de medo. E a pessoa começa a ficar cabisbaixa, começa a ficar com medo de certas situações, pensando que Deus não pode fazer. Mas nós temos que crer nesse Deus. Nós temos que ver que Deus realmente ele pode fazer todas as coisas. E o versículo de número 9 diz assim, que ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Ou seja, Deus quando está conosco, nós não devemos temer situação alguma, porque Ele é quem vai adiante, Ele é quem abençoa, Ele é quem prospera, Ele é quem dá provisão. Então nós temos que crer nisso, nós temos que aguardar em Deus todas as coisas. No versículo de número 5 diz assim, Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Imagine o poder de Deus. Você diante de qualquer situação, aquilo que você necessita, quando você clama a Deus na sua angústia, ou seja, dentro da sua tribulação, Deus vai providenciar para você. Não importa se Ele tenha que fazer a terra tremer, não importa se Ele tenha que fazer grandes coisas acontecer, grandes milagres, grandes coisas, que vai até mesmo chamar a situação de muitas pessoas, vai chamar a atenção dessas pessoas, mas Deus está nos mostrando que Ele é todo poderoso, e aquele que confia em Deus, aquele que se refugia em Deus, esse vai ser abençoado, não importa a circunstância. Verso de número 10 diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus de poder, é um Deus que pode fazer tudo, é um Deus que pode abençoar a minha e a sua vida. Olha para a pessoa que está ao seu lado e diz assim, Deus que você serve, é o Deus da provisão. Então por isso, você não deve temer. Diante de nenhuma situação nós devemos temer, irmãos. Porque Deus é poderoso para transformar todas e qualquer situação na nossa vida. Nós temos que compreender que servimos, que andamos diante da presença de um Deus maravilhoso, diante de um Deus que criou todas as coisas, fez todas as coisas existir. Por que muitas vezes nós pensamos que existem situações na nossa vida na qual Deus não pode agir, na qual Deus não pode fazer? Quando assim, nós tememos e não damos espaço para a ação de Deus gloriosa. Queria que você viesse acompanhar comigo em 1 Reis, capítulo 19, quero que você abra a sua Bíblia, e nós vamos compreender que nós existimos, andamos na presença de um Deus que é todo poderoso, de um Deus que Ele está disposto a abençoar a sua vida, não importa a situação que você está, não importa a situação que você tenha que passar, Deus é contigo, amém? 1 Reis, capítulo 19, e nós vamos falar aqui um pouquinho sobre a vida de Elias. Quantos aqui já ouviram falar da vida do profeta Elias? Quase todos já ouviram falar da vida do profeta Elias. O profeta Elias ele é denominado como um dos maiores profetas da história bíblica. Porque Elias foi um grande homem na presença de Deus. Elias contemplou grandes milagres de Deus, viu Deus fazer grandes coisas, grandes sinais. Elias foi um homem que viveu diante do reinado do rei Acabe. E o rei Acabe era um rei que não temia Deus de maneira alguma, mas ele fazia tudo que era contrário à vontade de Deus. Ou seja, o rei Acabe ele fez no seu reinado algumas estátuas,
e fazia com que as pessoas se prostrassem diante daquelas estátuas, e o reinado do rei Acás foi um reinado de miséria, um reinado de pobreza, um reinado onde as pessoas se afastaram da presença de Deus. E Elias foi um profeta usado nas mãos de Deus para apontar sobre a vida de rei Acabe. Ele foi muito corajoso em certos pontos da sua vida. Ele foi muito corajoso porque o rei era a maior autoridade diante da nação de Israel. E ele chega diante daquele rei e aponta assim o seu dedo e fala assim: rei, você tem pecado contra Deus. Você tem andado errado diante da presença de Deus. Você tem feito estátuas, você tem adorado imagens e você sabe que isso é abominação diante de Deus. Você sabe que Deus não permite que isso seja feito na nação de Israel. Então ele chega e aponta o seu dedo para o rei e diz assim: olha, rei, você está servindo esse Deus chamado Baal. Esse Deus não é o Deus da tempestade, não é o Deus que dá a provisão da chuva no tempo certo. É isso que as pessoas dizem ser esse Deus Baal. Então eu digo para você que eu verdadeiramente sirvo ao Deus vivo. E eu quero dizer mais uma coisa para você, rei, que por esse Deus que providencia a chuva, eu digo pelo poder do meu Deus, que diante de 3 anos ficará sem chuva a nação de Israel. Ele chegou e apontou o seu dedo, um cara de coragem, um cara com ousadia, chegou e se colocou diante da presença do rei, não temeu e apontou o dedo e disse assim: olha, eu não tenho medo, mas vai ficar 3 anos sem chover aqui nessa nação, porque vocês têm adorado outro Deus. E a Bíblia diz que isso foi se cumprindo. A Bíblia diz que começou então uma grande estiagem, ficou muito tempo seco, muito tempo sem chuva. E o profeta Elias foi então sustentado por Deus. A Bíblia diz que Deus pega então o profeta Elias e leva ele para a beira de um córrego. E a Bíblia diz que todos os dias de manhã os corvos vinham trazer pão para que ele comesse e óleo e água para que ele bebesse diante daquele ribeiro. E Elias foi contemplando, Elias pôde ver a glória, a provisão de Deus na sua vida. Elias contemplou tudo isso com seus olhos, pôde tocar, pôde ver a provisão de Deus sobre a sua vida. Elias era um homem que andava na presença de Deus e não temia. Por isso que Deus providenciou sobre a sua vida. E grandes milagres foram acontecendo, porque é assim que acontece na vida daqueles que andam diante da presença de Deus. A Bíblia diz que o córrego onde Elias estava se secou. Então Deus manda ele ir para a casa de uma viúva. E diante da casa daquela viúva, eles estavam para comer um pão, para depois morrer, porque já tinha acabado o óleo, já tinha acabado a farinha, não tinha mais provisão dentro daquele lar. Então o servo de Deus, o profeta Elias, chega diante daquele lar e Deus começa a providenciar. Porque a Bíblia diz que de apenas um resto de farinha que tinha e de um pouco de óleo, Deus foi providenciando. E diante de todos esses anos que se passaram, o profeta Elias foi então tendo como se alimentar, porque Deus providenciava. Quando nós servimos a Deus, quando andamos diante da presença de Deus, nós não passamos necessidade, amém? Porque Deus é quem providencia. Ainda que a situação, ainda que a circunstância se mostre ser uma circunstância ruim, uma circunstância má, mas quando nós confiamos em Deus, quando não tememos a situação, Deus providencia sobre a nossa vida. Foi assim que aconteceu sobre a vida de Elias. E a Bíblia diz que isso foi multiplicando, e ele foi se alimentando, foi vendo o milagre de Deus na sua vida. E depois, chegado ao final dos 3 anos a qual ele tinha profetizado, a Bíblia diz que vem a palavra do Senhor e manda ele até o rei. E ele foi até o rei. Falou assim: olha, rei, já se passaram 3 anos. 3 anos sem chuva. Você está vendo aquela terra seca, aquela terra árida, porque você tem servido a um Deus falso, a um Deus pagão. Ele novamente chega diante do rei e aponta o seu dedo com uma grande coragem e fala assim: rei, você falou para o povo servir a Baal. É por isso que nós estamos vivendo essa escassez. E a Bíblia narra que o rei Acabe queria matar o profeta Elias por isso, porque fazia o povo padecer pela palavra que ele tinha dito. O rei queria matar, mas veja que ele era um homem corajoso, foi um homem com coragem, e chegou diante da presença do rei novamente e falou assim: olha, rei, o negócio é o seguinte, quero marcar um encontro com você, com esses profetas de Baal, quero marcar um encontro com toda a nação de Israel, e esse encontro vai ser diante do Monte Horebe. Quero que você convoque toda a população, todo o povo. E nós vamos estar lá, no horário marcado. E nós vamos ver quem realmente é Deus, se é Baal ou se é o Deus verdadeiro, todo-poderoso. E a Bíblia diz que houve uma grande comoção entre o povo.